Voltamos agora no bate-papo político para falar sobre as eleições de 2022. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, amplia espaços dentro do PDT e se consolida para ser indicado no próximo dia 18 candidato ao governo do estado. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, mantém as conversas diárias com prefeitos, ex-prefeitos e lideranças políticas da capital e do interior do estado, e sempre com base em pesquisas eleitorais, transmite a convicção de que será escolhido o candidato do PDT ao governo do estado. Roberto tem a preferência da cúpula regional e nacional do PDT e conta também com o engajamento do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto. A disputa interna é com a governadora Isolda Sela, que tem o apoio do ex-governador Camilo Santana. Isolda recebeu manifestação de apoio de 27 deputados estaduais e mais de 60 prefeitos. Estas manifestações são, porém, questionadas pelos aliados de Roberto Cláudio. O diretório estadual do PDT se reunirá no dia 18, a partir das 17 horas, para anunciar de forma oficial o nome que o partido vai escolher para encabeçar a chapa ao governo do estado. Os dias atuais têm sido de articulações, conversas para a busca do consenso entre os militantes com direito a voto no diretório e na convenção estadual. A cúpula pedetista considera que as divergências serão sim superadas, mesmo com uma ala favorável ao nome da governadora Isolda Sela. Há pouca crença que, estimulado pelo ex-governador Camilo Santana, o PT lance uma candidatura própria para se contrapor ao PDT e ao União Brasil, que chegará às urnas com o deputado federal Capitão Wagner. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles. Os dias têm sido de muita movimentação nos bastidores políticos, bem diferente das tensões públicas que foram os dias que antecederam a segunda-feira, no último final de semana, com informações, com troca de farpas e também com muitos adjetivos além da conta. Depois que o presidenciável Ciro Gomes se reuniu com as bancadas estadual e federal do PDT, o clima ficou mais ameno com a direção. O PDT precisa estar unido e é nesse caminho que os pedetistas trabalham para o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ser mesmo o nome indicado ao governo do estado. Fala-se na possibilidade do senador Cid Gomes ser uma alternativa para consolidar ainda mais essa unidade da coligação que hoje administra o estado do Ceará, mas a agenda tem sido direcionada nesse momento para fortalecer o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Na agenda das eleições de 2022, o ex-presidente do Senado, ex-senador Eunício Oliveira, presidente da executiva regional do MDB, foi chamado a São Paulo para uma reunião hoje com o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Eunício é identificado, tem identificação, tem proximidade com o ex-presidente Lula e é um dos MDBistas mais entusiasmados com a candidatura do líder petista ao Palácio da Abolição. E aqui no Ceará, ao Palácio do Planalto. E aqui no Ceará, o senador Eunício Oliveira tem uma relação de proximidade com o ex-governador Camilo Santana e tem dito que pode seguir os rumos do PT na disputa ao governo do estado, desde que o PDT, por exemplo, indique a candidatura da governadora Isolda Sela. Dentro do PDT, porém, o ambiente é outro. E nessa pauta política e pré-eleitoral, jornalista Beto Almeida, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje pela manhã em Brasília os deputados federais e senadores. Ao lado de Geraldo Alckmin, que será o vice na chapa do petista, Lula fará uma exposição sobre as etapas da campanha eleitoral, deixando os deputados federais e senadores informados sobre a agenda que vem por aí, principalmente nesse contexto em que o presidente Jair Bolsonaro tende a recuperar popularidade em função das medidas sociais que estão sendo adotadas e que foram pauta há poucos instantes aqui no bate-papo político. Olha, Luciano, encontro previsto para São Paulo, nessa chamada, nesse convite feito pelo presidenciável do PT, o ex-presidente Lula, para encontrar com o Eunício Oliveira. É claro que aí entra a associação estadual
aqui no estado do Ceará, não tenha dúvida, além da própria campanha presidencial, é lá e cá, porque hoje aqui também, como parte desse esforço para encontrar lideranças que trabalham um acordo, está prevista uma reunião entre o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o presidente estadual do PDT, o André Figueiredo, com o ex-governador e candidato ao Senado, Camilo Santana. É mais uma tentativa de esforço do diálogo, de fazer com que esse clima, que hoje ele está mais externamente tranquilo, mas internamente continua ainda tenso, amenize pelo menos até domingo, que é a véspera da segunda-feira, quando haverá esse encontro do diretório estadual. E aí, Luzinor, vai sair no final desse encontro, lá pelo final da tarde, começo de noite, o nome que vai ser ungido para disputar o governo do estado do Ceará nas eleições de outubro de 2022. Até lá é muita conversa, muito chá, Luzinor, porque vai ter ainda muita tensão. Agora é bom que se diga, esse quadro de tensão dificilmente vai alcançar a superfície. Na Assembleia Legislativa, para quem acompanhou minimamente a sessão, percebeu claramente que esse assunto, de forma externa, como se diz, de forma pública, não ganhou visibilidade. Até que se tentou, mas não houve espaço para isso e nem vai haver. E eu acho que no sentido de tentar resolver uma crise interna como essa, o bom mesmo é que elas continuem, neste momento, atuando apenas nos bastidores. Então tem esse diálogo do Eunício Oliveira com o presidente Lula, tem aqui Eunício, Camilo, Evandro Leitão e André Figueiredo tentando mais uma vez entrar em acordo, e mais ainda, o próprio André Figueiredo, porque como é que vão ser esses critérios? Isso a gente não consegue ainda visualizar, mas o André disse, olha, a pesquisa gerou a pesquisa encomendada pelo PDT gerou toda aquela celeuma, mas ela não será, de fato, o único critério para definir, para fazer essa decisão. Seja como for, Zeno, hoje, uma afirmação que foi dita aqui, o prefeito Roberto Cláudio está levando essa vantagem em relação a esse possível nome que vai encabeçar essa disputa. Voltamos à agenda do Legislativo com reflexo no Ceará. Os enfermeiros, os profissionais da enfermagem já têm motivos para comemorar, jornalista Beto Almeida? Tem, Luciano, tem motivos e bons motivos, porque finalmente foi aprovado ontem, em primeiro turno, aquela PEC que trata do novo piso salarial do pessoal da enfermagem. E olha, hoje tem a segunda votação prevista, porque ontem teve problema também na Câmara dos Deputados com relação ao sistema, que saiu fora do ar e tal, mas o fato é, passou em primeiro turno a questão da PEC e principalmente, Luzinor, a preocupação que existia na votação dessa proposta é que um projeto de lei estabelecendo, criando um piso salarial para a categoria, ele já foi aprovado, é bom que se diga, só está faltando a sanção do presidente Bolsonaro. E o que faltava além da sanção? Faltava exatamente esse comprometimento, primeiro, em definir a fonte de recursos, é algo que vai custar mais em torno do impacto de 16 bilhões de reais, e principalmente, Luciano, aprovar esse texto de forma que ele inserisse na Constituição a previsão do piso salarial para que não fosse judicializada posteriormente essa questão do piso salarial dos enfermeiros. É bom que se diga, pela proposta aprovada, o enfermeiro profissional, aquele que formado, com faculdade e tudo, vai ficar com um piso de R$ 4.750, os técnicos de enfermagem com um piso de R$ 3.325, os auxiliares e as parteiras com R$ 2.375. Vamos já entrando na reta final do bate-papo político, jornalista Beto Almeida. Os eleitores brasileiros andam descontentes com o trabalho dos atuais deputados federais e senadores e querem uma alta renovação no poder legislativo em outubro. Uma pesquisa eleitoral elaborada pela Quest a pedido do Renova BR aponta que 86% dos eleitores consideram bom que ocorra uma alta renovação nos quadros do parlamento nas eleições. Um detalhe, os mesmos eleitores não lembram em quem votaram em 2018. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos eleitores acompanha muito pouco o trabalho do Congresso Nacional. 55% declararam não saber o que faz um deputado, ante 44% que disseram saber como atua o congressista na Câmara. E 2 em cada 3 eleitores, ou seja, 66%, afirmaram não se lembrar em quem votaram esses eleitores para deputado federal em 2018. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 12 de junho.
foram ouvidos 1.544 brasileiros nas 5 regiões do país. A margem de erro é de 2,5% percentuais. Sentimento de renovação que retrata claramente descontentamento com os atuais deputados federais e senadores. E aí exige de cada um mais esforço para tentar convencer os eleitores sobre a atuação dos atuais parlamentares. Um reflexo também, jornalista Beto Almeida, que os deputados federais e senadores não se comunicaram tão bem com os eleitores. É fato isso, senador. Concordo com você. E tem um detalhe. Quando parece contraditório que nessa pesquisa o eleitor demonstre essa insatisfação com os políticos, com a representação do Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo ele não lembra sequer em quem votou, por exemplo, na eleição passada, em 2018, por exemplo. Muita gente não lembra em quem votou para deputado estadual, em quem votou para deputado federal. No máximo lembra que votou para presidente da República, que logicamente tem um acirramento maior. Mas essa aparente contradição, ela também, na minha visão, ela tem uma explicação. Eu acho que é por conta do próprio sistema eleitoral nosso. Porque por isso que eu sou favorável, por exemplo, ao sistema do voto distrital. Porque o voto distrital é aquele voto em que ele acontece, o eleitor vota para o seu candidato dentro de uma determinada área geográfica. Então, automaticamente, o próprio candidato que foi eleito, ele passa a ter uma relação mais direta, um compromisso maior com aquela região, com aquele espaço geográfico em que ele foi eleito e com aqueles eleitores. Hoje não, é um sistema universal, em que você simplesmente vota no candidato. Aliás, às vezes, no caso de uma eleição majoritária, você nem vota. Por exemplo, para senador, você vota num e outro assume. Acontece muito disso. Então, o sistema de suplência faz essa alteração, fazer com que perda essa conexão entre o eleitor e o candidato que ele foi lá na urna e elegeu. Então, esse aparente desinteresse do eleitor não é algo contraditório para ele. Contraditório é para o político, que sabe que foi eleito e tem compromissos em representar bem a população e não o faz.